Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. Boa tarde, população de São Raimundo Nonato, de uma forma geral. Gercílio, nós, na última quinta-feira, iniciamos um debate na Câmara, juntamente com os demais colegas vereadores, e acerca deste tema, deste ponto que tem sido debatido não só na quinta-feira, mas já há alguns meses pelo município de São Raimundo Nonato, junto aos pais de alunos, as pessoas interessadas desta matéria, que é o ponto das nucleações nas escolas, em algumas escolas do nosso município. E naquela quinta-feira, Gercílio, eu comecei apresentando índices das nossas escolas do nosso município, e no momento da discussão também nós acabamos colocando alguns pontos de vistas, e entre esses pontos de vista, nós fomos mencionar um exemplo citado por um professor, no qual eu iniciei usando esse termo: o aluno finge que aprende, o professor finge que ensina. Foi um professor que falou para o senhor, então, essa frase? Na realidade, não vou afirmar que foi diretamente para mim. Ele falou em uma reunião, inclusive nós temos gravações com isso, só que, Gercílio, para falar a verdade, eu nem iria expor o nome do professor na Câmara, como também não vou expor nas redes sociais. Por quê? Porque na realidade a gente tem que manter a ética, e ele não me autorizou a fazer isso, apresentar o nome dele. Não vou fazer, até mesmo para não prejudicá-lo, mas na realidade o que aconteceu foi o seguinte: nós, quando começamos a entrar a fala e falando dos problemas que a gestão encontrou nesse sentido, e o resultado que gerou a situação que se encontrava ou que se encontra ainda, a questão escolar ou de ensino do município, nós fomos explicar essa fala e citar esse exemplo. Antes de eu concluir a minha fala e citar que era um exemplo, eu fui interrompido por algumas pessoas que estavam junto com servidores e outras pessoas que foram lá para a Câmara, que infelizmente às vezes há esse problema na Câmara, onde há um desrespeito muito grande quando alguns colegas ou nós vereadores estamos nos pronunciando. Tem pessoas que interferem, tem pessoas que entram no meio da conversa. Eu considero isso uma falta de educação, porque a gente entende que nós, como seres humanos, para que nós possamos compreender e ser compreendido, é preciso a gente ouvir as pessoas na íntegra, aquilo que as pessoas têm para falar para a gente, para depois a gente falar alguma coisa e até mesmo colocar o nosso ponto de vista. Resumindo, Gercílio, eu não consegui concluir a minha fala. Postaram em redes sociais parte da minha fala, não postaram toda a minha fala, quando o presidente também pediu, não postaram isso, que o presidente pediu que as pessoas parassem de se manifestar daquela forma. Teve pessoa que até se manifestou com gestos que não era coerente para o momento, e o presidente repreendeu, e quando terminou a palavra do presidente da repreensão dele, aquelas pessoas que estavam se manifestando de forma indevida, ele pediu que eu concluísse minha fala. Eu não tinha mais tempo, porque eu já tinha ultrapassado o meu tempo de fala, e ainda pedi aí no tempo ele, mas eu não tinha mais tempo. O colega vereador Isaac Teles também pediu parte da fala. Eu não tive tempo de concluir e explicar que aquilo é um exemplo que um professor estava dizendo. O senhor teve a fala distorcida, ou o trecho que foi publicado nas redes sociais não dá para compreender como um todo? Não, na realidade nenhum e nem outro, Gercílio. Na realidade eu não tive a minha fala concluída. O que eu falei é aquilo que estava nas redes sociais. Eu usei aqueles termos, aquelas palavras, só que eu estava tentando explicar que era um exemplo que um professor deu. E volto a dizer, o professor também não afirmou isso. Ele deu um exemplo, assim como eu. E eu ia citar na minha fala que essa expressão que eu estava usando era um exemplo que um professor tinha dado. O professor também não afirmou que ele estava fazendo isso, ele estava dando um exemplo. E na realidade esse exemplo, Gercílio, é algo que acontece. Eu já vi, não só foi eu, também já ouvi professores falar isso às vezes, dando como exemplo pela falta de estrutura que às vezes o professor tem nas escolas. Agora, por que essas pessoas que colocaram na rede social só o fim da colocação que eu me expressei e não colocou o começo, quando eu falei do problema de estrutura que o município se encontra? Porque o que eu estava falando era da falta de estrutura que o professor não tem. Eu jamais, Gercílio, coloquei que o professor era o culpado dessa questão. Eu expliquei que era um conjunto de estrutura, um conjunto de problemas que levava os baixos índices da nossa educação do nosso município. Porque na realidade a minha preocupação no momento, são aqueles que mais
pagam por a questão, que são as crianças que estão com um índice baixo de aprendizagem. Vereador, nas redes sociais, professores, pessoas até conhecidas do senhor tiveram uma reação um pouco forte, inclusive divulgando informações sobre sua vida escolar. Como o senhor recebeu isso? Jacílio, em parte eu recebi o seguinte, porque quando a pessoa recebe uma informação incompleta sobre a sua vida ou sobre, podemos dizer assim, a sua classe, que é o caso dos professores, é normal se indignar. Eu não estou aqui para incriminar nenhum professor ou dizer que os professores estão errados em reivindicar ou se manifestar nas redes sociais. Não, eu acredito que eles se manifestaram porque se sentiram ofendidos. Por quê? Porque eles não ouviram a conclusão da minha fala, e isso qualquer um se indignaria. A respeito daqueles que falou, por exemplo, da minha vida pessoal ou de alguma coisa do passado, eu tive o cuidado de ligar pessoalmente, e vou até citar um exemplo aqui da professora Eunice. Na segunda-feira eu liguei para ela, expliquei qual era a minha visão, o que eu queria concluir, ela entendeu a minha visão. Eu até cheguei a pedir perdão a ela, porque ela foi ofendida, e disse para ela, jamais eu vou me ofender pelo que ela falou de mim quando eu era criança, quando eu estava na adolescência, que eu era um garoto, podemos dizer assim, levado, um garoto agitado. Também na mesma época, Gercília, em que eu estudava, que ela foi minha professora, ela também tinha dificuldades. E, como se diz, eu não posso dizer aqui que era um santo. Nunca fui um santo na escola. Assim também, Gercília, como muitas crianças da minha idade também não eram. Mas, graças a Deus, meus pais não precisaram ir nas escolas, ser chamado nem por professor nem por diretor, por um comportamento de desrespeito ao professor. Era um aluno, talvez levado, no meu comportamento por ser adolescente. Mas isso eu me entendi com a professora Eunice, conversamos, ela me compreendeu, eu entendi a reação dela, não quero aqui julgá-la, ela simplesmente agiu pelo impulso que qualquer professor agiria, e muitos professores também se manifestaram. Agora, lógico que teve excesso. Agora, o que me deixou triste, Gercílio, foi duas coisas. Primeiro, a interrupção que eu sofri no meu discurso, porque muitos acham que não, mas está no regimento da casa. Eu não posso ser interrompido, eu tenho que concluir. É a lei que me dá esse direito. Mas, infelizmente, eu fui interrompido por pessoas. E o outro ponto, devido a isso, Gercílio, eu não pude concluir o meu raciocínio e explicar o exemplo que eu estava citando. Por isso houve todo esse mal-entendido e as pessoas me julgaram. Agora, a outra coisa que me deixou triste, é que, infelizmente, pessoas políticas aproveitaram da situação, se envolveram no meio da discussão, que não são professores, políticos que não são professores, e começaram a entrar na minha vida pessoal, como, por exemplo, me chamando de ladrão, me chamando de corrupto, me chamando de vagabundo. A população de São Raimundo Nonato me conhece, sabe onde eu moro, sabe onde eu trabalho, eu não tenho só a Câmara como trabalho, sabe do meu dia a dia, conhece minha família. Teve pessoas que fizeram uma ofensa nas redes sociais aí, até mesmo a minha família. Agora, eu acho esse tipo de gente que não são professores, volto a dizer, são políticos opositores que não querem ver os índices de São Raimundo Nonato melhorar, porque já tiveram à frente da gestão e não tiveram a capacidade de melhorar esses índices, pelo contrário, foi baixar mais do que o que receberam. Esses políticos covardes que usaram as redes sociais para tentar me denegrir, me atingir pessoalmente com ofensas como me chamando de ladrão, de corrupto, de vagabundo e outras ofensas pessoais, eles não têm coragem de vir falar isso pra mim na minha cara, olhando dentro dos meus olhos. Por que eles não vêm, me procuram e falam, e provem? Porque na realidade é o seguinte, Gercília, agora contra essas pessoas se eu não tomar a medida, dessa vez eu posso até dizer que vou perdoar alguns casos, mas da próxima vez que alguém for na rede social, eu tenho os prints das conversas, eu tenho os prints dessas acusações e eu vou entrar com ação contra aqueles que me acusam de corrupção, de roubo, que dizem que eu sou vagabundo, que provem diante da justiça que eu usurpei dinheiro de alguém. E eu pergunto, essas pessoas que me chamaram de ladrão, de corrupto e que dizem que eu sou vagabundo, elas têm prova que eu roubei algo de alguém ou delas? Elas têm prova que eu passo o dia nas redes sociais conversando com um e com o outro ou batendo perna na rua em vez de estar trabalhando? Se tiver, eu aceito o título para mim de vagabundo. E outra coisa, eu já estive na casa de alguma delas pedindo alguma coisa, pedindo comida para as minhas filhas, pedindo sustento para a minha família? Pelo contrário, Gercília, essas pessoas que são políticos covardes, que não têm coragem de enfrentar a gente cara a cara, de chamar você para uma conversa. Agora, Gercília, do professor eu aceito.
O professor, o que me criticou, esse daí eu não tenho problema. Por quê? Porque eles reagiram a uma informação incompleta, que qualquer uma classe reagiria. Mas eu quero falar também, teve um caso isolado de uma professora que me fez um desafio. Eu entendo a exposição da professora, quando ela me desafiou eu ir para a sala de aula, ela ir para a câmara. Eu entendo, ela também ficou indignada. E por isso eu não vou ficar com raiva dela nem chateado com a professora. Mas infelizmente, professora, a lei não permite a gente fazer essa permuta. Porque até mesmo se a senhora ou qualquer cidadão quiser ir para a câmara, tem que ser pela lei. A senhora tem que se candidatar, como eu me candidatei. Qualquer um tem que se candidatar para poder concorrer à vaga no legislativo. Agora, se a lei permitisse, e também outra coisa, eu reconheço, eu não tenho a capacidade da senhora para lecionar numa sala de aula. Agora, exemplo que eu vou dar, Gercílio, eu posso ter vários defeitos, mas você procura meu nome na delegacia, vê se algum dia eu fui chamado numa delegacia por baderna, por desrespeitar alguém, por destratar alguém, por agredir alguém, por roubar algo de alguém. Vê se meu nome já foi algum dia, eu fui chamado na delegacia por isso. Outra coisa, Gercílio, pergunta às pessoas se eu ando dando trabalho à sociedade. Eu procuro cumprir, não sou perfeito, eu tenho minhas falhas.